Olá, queridos irmãos e amigos, cá estamos uma vez mais para a revisão ou a recapitulação de uma lição. Por sinal, a última lição deste trimestre, deste primeiro trimestre do ano de 2023. E vamos falar, obviamente, creio que é da cereja no topo do bolo, como se costuma dizer. Portanto, as recompensas da fidelidade. Nós vimos formas de nós podermos ser fiéis àquilo que Deus pede de nós, mas todos aqueles que são fiéis, graças a Deus por isso, e louvado seja o nome do Senhor por isso, serão recompensados e largamente recompensados. É exatamente o tema desta lição, um tema muito bonito, muito atraente, um tema que animou e continua a animar crentes ao longo de todas as épocas da história, não é? E é sobre este tema que nós queremos então empreender a nossa reflexão, e vou pedir uma vez mais ao irmão José Eloy se pode dirigir-nos em oração para iniciarmos esta reflexão. Querido Pai, somos teus filhos, batizados em teu nome, Senhor, e nós confiamos em Ti para nos dares cada dia o poder para falarmos na Tua palavra àqueles que nos rodeiam, àqueles que necessitam de ouvir a verdade. Amém, Senhor. Abençoa-nos também agora, Senhor, neste momento em que estamos aqui os dois, prontos para falar uma vez mais na Tua palavra. Amém. Que o Teu Espírito possa estar na nossa mente e no nosso coração. Amém, E que o Teu Espírito possa estar também naqueles que vão ouvir, e que o seu coração possa ser fortalecido, Senhor, o seu Espírito possa ser fortalecido com o desejo grande de fazer a Tua vontade, Amém. em preparação para a Tua vinda e para a vida na nova terra, Senhor. Amém, Senhor. Ajuda-nos a perceber, a compreender a Tua palavra, te suplicamos e agradecemos pela fé, em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Amém. Amém, Senhor. Pois bem, nesta lição, portanto, recompensas da fidelidade, iremos ver, portanto, que essas recompensas existem, portanto, não é algo utópico, não é algo fictício, é algo bem real, portanto, essas recompensas são reais. Agora, eu iria começar precisamente pela lição de domingo, que diz que há mesmo uma recompensa para a fidelidade. Há mesmo, não há dúvida, está escrito. Exatamente. E os versículos introdutórios aqui da lição de domingo são 2 versículos no Antigo Testamento e 2 versículos no Novo Testamento. Eu iria começar por esta ordem, não pela ordem que é aqui apresentada, e vamos ler então os versículos de Isaías 40:10, Isaías capítulo 40 e versículo 10. E este versículo diz o seguinte: Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Aqui a Bíblia apresenta o termo galardão, que, diga-se a passagem, eu até prefiro este termo galardão ao termo recompensa. Porquê? Porque o termo recompensa hoje já é muito corriqueiro. Por exemplo, até se dá a recompensa a um animal por algo que ele tenha feito bem, não é? Pois bem, esta recompensa que o Senhor dá aos seus fiéis é algo grandiosíssimo, não é? Portanto, não é uma pequenina recompensa, como nós usamos o termo para coisas simples, banais, não é? Não, é algo muito importante, é algo de um valor inestimável, e portanto eu prefiro o termo galardão, que é um termo mais rebuscado, enfim, mais forte. No livro de Isaías também, mas agora no capítulo 62 e no versículo 11, Isaías 62:11, fala-nos aqui, portanto, também desta recompensa, ou deste galardão. Eis que o Senhor fez ouvir até às extremidades da terra, dizei à filha de Sião, eis que a tua salvação vem, eis que com o Senhor, vem o seu galardão, e a sua obra diante dele. Aqui vemos, portanto, como o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, já estava, portanto, a projetar este galardão para a segunda vinda de Cristo. E depois temos, claro, no Novo Testamento, onde a segunda vinda de Cristo é muito mais enfatizada, como é óbvio, nós temos, portanto, os textos de Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 6, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz o seguinte: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Como é óbvio, não é? Ninguém vai aproximar-se de Deus se não acreditar que Ele existe, não é? E não só deve aproximar-se de Deus crendo que Ele existe, sabendo que Ele, Deus, é galardoador dos que o buscam. O que é que quer dizer galardoador? É alguém que dá galardões, que dá, portanto, prémios, dá recompensas, não é? E finalmente, no livro de Apocalipse, no último capítulo deste último livro da Bíblia,
no capítulo 22, nós temos aqui também, mais uma vez, a certeza de que o galardão é algo real. Portanto, em Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 12, diz-nos o seguinte, portanto, Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Pois bem, é verdade que também há um galardão, digamos, uma recompensa para aqueles que não aceitaram, digamos, a sua oferta graciosa de salvação. E como diz aqui, portanto, é dito aqui, portanto, também na lição desta semana, gostei da forma como aqui o nosso autor expôs esta ideia, portanto, segundo a Bíblia, portanto, espera-nos, portanto, uma eternidade, e essa eternidade virá numa de duas manifestações, pelo menos para cada um de nós individualmente, ou a vida eterna ou a morte eterna. Bom, isto é apenas um sumário, digamos, ao início aqui da nossa lição, mas dou-lhe a palavra, irmão, para acrescentar algo mais ou reforçar aquilo que eu acabei de dizer. Muito bem, já agora então mais dois textos. A lição também nos menciona Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, em que Jesus diz que é grande o vosso galardão nos céus, diz ele em Mateus 5, versículos 11 e 12. E este galardão, ele é dito que recebe aqueles que são injuriados e perseguidos por causa da verdade, por causa de Cristo. Então ele diz, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. E em Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, temos realmente aqui vários versículos que mencionam a palavra galardão, e o último texto que eu acabei de ler não tem a palavra galardão, mas tem a palavra gozo, em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Ou seja, o próprio Jesus, quando esteve aqui na Terra em forma humana, ele também olhou para o futuro, para este galardão, para este gozo que lhe estava proposto. E este gozo, o gozo que Jesus irá ter, é o gozo de realmente ver almas salvas através do seu sacrifício. E ele também terá o seu galardão, Jesus, que é este, não é? É poder estar connosco na nova terra para sempre, poder conversar connosco, estar sempre na nossa presença, e nós também, o nosso gozo será também estarmos com ele. Mas eu queria salientar aqui nestes versículos todos o que é necessário que nós façamos para termos este galardão. O texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, que nós lemos, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, para nós recebermos este galardão, o Senhor quer ver no seu povo obras. Isto diz Apocalipse capítulo 22, versículo 12. E a outra condição para nós recebermos este galardão está em Hebreus no capítulo 11 e no versículo 6. A outra condição, aí mencionado no versículo 6, é a fé e o crer. No fundo, é a mesma coisa, dita com palavras diferentes, mas para nós recebermos o nosso galardão é necessário que nós tenhamos fé e é necessário nós crermos que Deus é galardoador daqueles que o buscam. A outra condição é buscá-lo, não é? Então, no versículo 6 é necessária a fé ou a crença e é necessário buscarmos a Deus. Se nós buscarmos a Deus com esta fé, então nós seremos galardoados por Deus quando Ele vier pela segunda vez. E, segundo o texto então de Apocalipse 22, 12, as obras, não é? E há aqui um texto do Espírito de Profecia também aqui, mas antes disso, deixem-me salientar-vos então o texto de Mateus 5, versículos 11 e 12, que diz que aqueles que receberão o galardão são realmente aqueles que serão perseguidos, aqueles que serão injuriados e perseguidos por causa do nome de Jesus. Então temos a fé, a crença, as obras e temos o facto de serem perseguidos e injuriados por causa de aceitarem a verdade e pregarem a verdade e defenderem o nome de Jesus. E o apóstolo Paulo, então, em Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2, se nós prestarmos atenção a este versículo, nós aprendemos aquilo que Deus quer de nós para nós podermos receber este galardão, ou podermos ter este gozo. E
a condição para nós termos este galardão está logo no versículo 1 que diz, deixemos. Portanto, há algo que nós temos que deixar. Deixemos o quê? O embaraço e o pecado. O embaraço são aquelas coisas na nossa vida que impedem o nosso crescimento espiritual. E o pecado é aquilo que realmente nos incapacita mesmo para herdar a vida eterna ou para ter a vida eterna, para viver na nova terra. O embaraço são aquelas coisas a que nós nos apegamos que dificultam a nossa caminhada espiritual. É comparado àqueles... São empecilhos. Atletas. São pesos, são embaraços, são empecilhos. Empecilhos, exatamente. Sabem que os atletas que corriam nos Jogos Olímpicos, eles tinham que sempre desembaraçar de todo o peso supérfluo agarrado ao seu corpo para que o corpo se tornasse mais capaz de correr veloz, não é? Então o cristão tem que deixar todos esses pesos supérfluos que tem no seu dia-a-dia, na sua vida diária, para que realmente consiga atingir o alvo e ter este galardão. E o pecado então é fundamental, não é? Claro. O embaraço apenas dificulta a corrida cristã, a caminhada cristã, levamos mais tempo a chegar ao objetivo, mas o pecado então incapacita-nos por completo. Exatamente. Isto aqui não há volta a dar mesmo. Então, temos que deixar o pecado, temos que eu diria que o pecado, esse corta-nos as pernas mesmo. Isso corta-nos, exatamente, muito bem dito. Esse corta-nos as pernas, não é? Esse então não corremos absolutamente nada. E temos que olhar para Jesus. Portanto, Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2 diz que temos que olhar para Jesus, porque Ele é o autor da nossa fé, Ele é o consumador. E temos ainda que suportar a cruz e desprezar a afronta. Então, estas coisas que nós temos que fazer, não é só querermos que iremos ter o galardão, não é só sabermos que a Bíblia diz que iremos ter o galardão, os fiéis, aqueles que forem fiéis, não basta isso, nós temos que saber o que é que eu tenho que fazer para receber este galardão. Crer, ter fé, ter as obras, ser uma pessoa justa, deixar o pecado, olhar para Jesus, suportar a cruz, correr com paciência a carreira, desprezar a afronta, portanto, ignorar aqueles que falam mal de nós por sermos crentes, por sermos adventistas, por aceitarmos a Bíblia. Nós temos que ter estas condições para nós podermos receber este galardão. Então, mas sim, a Bíblia diz que os mordomos fiéis que gerem bem os bens e administram bem os bens de Jesus Cristo serão recompensados. É uma certeza, Deus prometeu, a Bíblia está cheia de promessas, estas são apenas algumas, então não vamos realmente duvidar, porque a palavra de Deus não falha, a palavra de Cristo não falha, então nós vamos ter mesmo uma recompensa. Amém. Temos mesmo que fazer isto. Louvado seja Deus por isso. Há aqui um texto do Espírito de Profecia que eu gostava de partilhar com todos e que diz assim: não devemos permitir que o nosso tempo seja tão ocupado com as coisas da natureza temporal ou mesmo com questões relativas à causa de Deus, que passemos um dia após o outro sem nos achegarmos ao lado de Jesus, de onde saiu o sangue. Precisamos de comungar diariamente com Ele, somos exortados a combater o bom combate da fé, manter uma vida de fé sincera será uma batalha penosa, mas se nos lançarmos inteiramente sobre Cristo, com a firme determinação de só nos apegarmos a Ele, seremos capazes de repelir o inimigo e obter a gloriosa vitória. Então, Amém. Temos que ter o cuidado de não permitir... nós, para alcançarmos este galardão, nós temos de facto ter uma comunhão muito grande com Cristo todos os dias. E há duas coisas que não nos podem impedir disso. É as coisas da natureza temporal e a segunda coisa é mesmo questões relativas à causa de Deus. Porque há pessoas que se ocupam tanto na causa de Deus que acabam por não ter tempo para estar com Cristo e ter esta comunhão pessoal com Exatamente. Ele. O outro texto que eu gostava de ler para os irmãos... E permita-me de acrescentar, irmão, é um ativismo extremamente perigoso. Eu chamo-lhe mesmo ativismo. É um ativismo. A pessoa que está nesse ativismo religioso pensa que está bem, porque está a trabalhar para a obra de Deus. A trabalhar para a obra para Deus. Mas como é que se pode trabalhar bem na obra de Deus se não temos comunhão com o Senhor da obra? É isso. Não faz sentido, não é? Não. Tem que haver mesmo, porque senão não recebemos aquela força que é necessária. E além disso, nós temos aquele texto de Mateus 7, 21 a 23, onde o Senhor um dia falará para ativistas da sua obra, porque essas pessoas dizem, então, mas nós não fizemos em teu nome isto e aquilo e aquele outro, e o Senhor diz, olha, nunca vos conheci. Pois, lá está. Eles foram ativistas, fizeram muita coisa em nome de Cristo, mas o Senhor diz, não vos conheci. Não conheci porquê? Porque eles não tomaram tempo para estar com Ele em comunhão. Exatamente. A conclusão é óbvia, é lógica, não há volta a dar.
Não há volta a dar. Não há volta a Portanto, dar. o segundo texto que eu gostava, o primeiro que eu vos li está nas Meditações Matinais de 1998, Exaltai-o na página 364, edição em papel. O segundo texto que eu vos vou ler é Testemunhos para a Igreja, no volume 6, página 61, e diz assim: que nada reduza a força da verdade para este tempo. A verdade presente tem de ser a nossa principal preocupação. A mensagem do terceiro anjo deve realizar a sua obra de separar as igrejas, de separar das igrejas um povo que se decidirá em prol dos princípios da verdade eterna. A nossa mensagem é de vida ou de morte, Pois. e devemos permitir que ela apareça como realmente é, Isso. o grande poder de Deus. Devemos apresentá-la em toda a sua força. O Senhor então torná-la eficaz. É nosso privilégio esperar grandes coisas, até mesmo a demonstração do Espírito de Deus. É este o poder que convencerá e converterá a alma. Então, para nós recebermos este galardão, nós também temos que cumprir esta responsabilidade que nós temos de pregar a verdade presente, a mensagem do terceiro anjo, ou a mensagem dos três anjos Isso. de Apocalipse 14. Muitas vezes nos escritos de Ellen White, quando ela fala na mensagem do terceiro anjo, ela refere-se às três. Às 3. É a tríplice mensagem. Então, que nada reduza a força da verdade para este tempo, e a verdade presente tem de ser a nossa principal preocupação. E tem que realizar a obra de separar das igrejas um povo que se decidirá em prol dos princípios da verdade eterna. Então, esta é a nossa obra, não é? Pregar a verdade primeiro para nós, sim, mas depois temos a responsabilidade de levar a verdade aos outros, das outras igrejas que não conhecem o mesmo que nós conhecemos. É nossa responsabilidade que eles tenham a oportunidade de ouvir a verdade bíblica tal como ela é, para que também eles possam tomar a decisão de obedecer realmente à doutrina bíblica. Exatamente. Irmão, há bocadinho, quando estava a ler aqui o texto de Hebreus 12, repare, isto é algo que me interpela quando diz aqui, portanto, olhando para Jesus, ou seja, nós devemos colocar o nosso olhar, claro, pela fé em Jesus, que é o autor e consumador da fé, e depois diz, aqui o apóstolo Paulo, falando de Jesus, diz, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, o tal gozo, portanto, o tal gozo, a tal recompensa, a alegria que lhe estava proposta. Exatamente, ou seja, Jesus fixou a sua mente no alvo, no objetivo, que era a recompensa essa que daria gozo, claro, e por ter colocado o seu objetivo nesse gozo, nesse alvo, diz que suportou a cruz, desprezando a afronta. Conseguiu desprezar a afronta e suportar a cruz. Exatamente, e é exatamente assim isso que nós temos que fazer hoje. Nós. Exatamente, nós, claro, eu e o irmão e todos nós, todos aqueles que nos estão a ouvir. Portanto, nós temos que ter esta capacidade que o Senhor nos dá, e está disposto a dá-la, não é? De, ao colocarmos a nossa mente no gozo, na recompensa final, nós ganhamos estofo para, primeiro, suportar a cruz, porque também cada um de nós tem a sua cruz, não é? O Senhor Jesus não disse, e se alguém quer vir após mim, toma a sua cruz e dia a dia e siga-me. Então, cada um de nós tem a sua cruz também. E quando nós decidimos seguir a Jesus, é certo e sabido que vamos ter a nossa cruz. Não é? É isso. Mas nós podemos suportar essa cruz. Podemos. Quem quer viver piamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições, não é? Exatamente. Aliás, essas perseguições de quem quer fazer completamente a vontade de Deus são perseguições que vêm de dentro e de fora. Exatamente. São perseguições internas e externas. Internas, quando eu digo internas, da comunidade, muitas vezes, à qual pertencemos. Exatamente. E das comunidades externas, às quais não pertencemos, e que não têm muito a ver connosco, mas a perseguição vem, tal como Cristo. Não houve maior mestre do que Cristo, não houve uma pessoa mais espiritualmente influenciada pelo Espírito Santo do que Cristo, ninguém mais teve o tato que ele teve para pregar a verdade e para dizer as coisas, e, no entanto, mataram-no. Exatamente. E de onde é que veio a pior perseguição para Cristo? Vieram dos de fora ou dos de dentro? Dos de dentro. Dos de dentro. E connosco é a mesma coisa. Portanto, connosco é a mesma coisa. Não é? Os próprios líderes da Igreja perseguiram e mataram Cristo. Exatamente. Com a conivência e o apoio das autoridades civis. Exatamente. Ora, em breve... Mas as autoridades civis fizeram o que fizeram, e quando nós analisamos os textos com detalhe, nós vemos que as autoridades civis fizeram o que fizeram por insistência ou persistência das autoridades religiosas. E isto faz-me lembrar aquele texto de João 11 que diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam.
exato. Jesus É não foi mesmo. rejeitado pelos egípcios, nem pelos babilónios, nem Foi pelos pelos sírios. seus, pelo seu próprio Ele foi povo. rejeitado pelo seu próprio povo, nada mais, nada menos do que os judeus, o povo judeu. E, Foi portanto, rejeitado todos pela nós, igreja à qual ele pertencia. Foi rejeitado pela pela igreja à qual ele Igreja, pertencia. exatamente. E hoje, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão, como diz o texto, portanto, 2 Timóteo 3,12, que o irmão citou há bocadinho, padecerão perseguições. Agora, quando nós temos em vista o alvo, o objetivo, a recompensa, nós faremos como Jesus, suportaremos a cruz e desprezaremos a afronta. Se somos afrontados, mas desprezamos. E é aqui que nós muitas vezes falhamos, irmão. É O aqui que gozo, a nós muitas alegria, vezes pronto, falhamos. seguir em frente. Nós não conseguimos fazer como Jesus, desprezar a afronta. Nós levamos a afronta a peito e depois queremos muitas vezes responder na mesma moeda, ou seja, responder Sim, à sim. afronta com afronta. Pois. E não dá resultado. E não dá Sabe resultado. porquê? Porque muitas vezes o eu ainda está vivo. Ora bem, o E irmão o eu tocou de agora num Cristo? ponto essencial. O eu de Cristo estava morto. Ora, nem mais. Ele veio à Terra para fazer a vontade do Pai. Ele não pensou nele próprio, ele pensou no Pai e na vontade do Pai. Exatamente. E ele não viveu para ele próprio, ele viveu para fazer em todos os pormenores. E nós, connosco, deve ser também assim. Exatamente. E é interessante, irmão, que este verbo suportar, que aparece no versículo 2 de Hebreus 12, aparece igualmente no versículo 3. E no versículo 3 diz: considerai, pois, aquele refere-se a Cristo, aqui Paulo, que suportou, cá está, uma vez mais o verbo suportar, e suportou o quê? Agora o que é que ele diz no versículo 3? Tais contradições dos pecadores contra si mesmo. O que é uma contradição? Repare, a verdade é sempre coerente. A mentira é que é contraditória. Então o que é que isto quer dizer? Que Jesus suportou contradições dos pecadores. Uma das coisas, eu falo por mim, agora aqui vou falar e vou fazer uma confissão. Uma das coisas que mais me afronta é quando eu vejo contradições. Eu sou muito sensível às incoerências. E quando eu vejo incoerências, portanto, eu tendo a ripostar, eu tendo a reagir, eu tendo a mostrar, olha, mas isto está errado, isto não bate certo, como se diz na gíria portuguesa, a bota com a perdigota, não é? Mas sabe, irmão, isso cai naquela categoria das indignações santas. Também, Jesus também mas tinha. até que Jesus ponto, sentia a indignação santa. até que ponto é que essa indignação às vezes não pode resvalar para uma indignação que deixa de ser sempre santa? resvalar. Não é? Pode. É verdade que há aquele texto que diz, do apóstolo Paulo também, diz irai-vos e não pequeis, ou seja, nós podemos irar-nos contra incoerências, contra injustiças, contra o erro, não é? Mas sem pecarmos, ou seja, sem transgredirmos qualquer mandamento da lei de Deus. Eu peço sempre a Deus que me dê esse tipo de ira, não é? Quando é necessário, obviamente, não quero andar sempre irado, não é? Mas se essa ira surgir, que seja uma ira santa, ou seja, uma ira que está dentro dos limites da santidade. Ou seja, E é uma ira santa também, porque é uma ira que defende as coisas santas. Vem de um coração santificado, é uma ira santa, vem de um coração santificado, e é uma ira santa porque está defendendo as coisas santas. Quando Cristo roubou as mesas dos cambistas no templo, foi uma indignação santa. Exatamente. Foi o zelo pela casa do Pai que fez com que Cristo reagisse daquela maneira, não é? Então, e nós também, como o irmão diz, não é? Devemos suportar as contradições dos pecadores com uma indignação santa, pronto, mas sobretudo suportando, não é? Como diz aqui, mas sobretudo suportando. assim como Jesus suportou as contradições dos pecadores, nós também somos chamados a fazê-lo. Agora, não quer dizer que nós não possamos... Agora, eu creio que este suportar é mais no sentido de controlar as nossas emoções e sentimentos. Sim. Ou seja, nós podemos e devemos reagir no sentido de aclarar o que é verdade, não é? Sim. E a verdade, quando é apresentada, ela esclarece essas contradições, não é? Mas não o fazermos debaixo de uma ira pessoal, de revolta, de que queremos a vingança sobre aquela pessoa. Se esse tipo de sentimento estiver no nosso coração, então aí estamos muito mal. Isso, não pode haver isso, não. Eu estava-me agora aqui a recordar, irmão, se me permite, eu gostaria aqui de partilhar algo que
que fala aqui, portanto, de Moisés, no livro de Números, no capítulo 12 e no versículo 3, diz assim: E era o varão Moisés muito manso, Manso, mais mais manso do que do todos os que homens que havia sobre a terra. Contudo, no capítulo 16 e no versículo 15, ou seja, depois disto está escrito, no capítulo 16 e no versículo 15 diz assim: Então Moisés Moisés. irou-se muito. E eu me Pois pergunto a mim é, mesmo, bom, pois é. Moisés irou-se muito, é o que cá está, eu não estou a inventar nada, está cá escrito, repito, Números 16, 15, Moisés Pois. irou-se muito, não apenas se irou, mas irou-se muito. E eu me pergunto, se Moisés se É. irou muito e era muito manso, imagina o que ele se teria irado se não era muito manso. Pois. Ou E seja, houve lugar, portanto, houve lugar no coração de Moisés para uma ira. E acredito que aqui, quando diz em Número 16, 15 que irou-se muito, mas era uma ira legítima. Era uma ira justa, era uma ira santa. Ok? Portanto, esse tipo de ira nós podemos tê-la. E até eu diria, devemos tê-la. Quando nós somos confrontados com o erro e com a para defender a injustiça. verdade, para defender a Para defender a verdade. A verdade. glória de Deus, Não sim. é tanto para nos defendermos a nós próprios, não. É para defender a verdade, é para vindicar o caráter de Deus, para vindicar Isso, a sua verdade. é Agora, verdade. quando nós nos preocupamos em vindicar o nosso nome, a nossa reputação, o nosso caráter, aí estamos mal. Agora, quando se trata de vindicar o caráter de Deus, o seu bom Sim, nome, que é exato. isento de toda a mancha, aí podemos e devemos irar-nos. Esta é a minha leitura, não sei se estou certo, se É estou isso, errado. é corretíssimo, é assim Ok? Pronto. exatamente que está escrito, é assim Então, que nos é voltando lá ao ensinado. texto de Hebreus 12, quando diz aqui suportar tais contradições dos pecadores contra si mesmo, é suportar no sentido de não permitir que o nosso eu venha à superfície e com as suas Sim, garras, não é? Querer correto, fazer correto. mal àquele que nos está a Isso, ofender. Porque, como o irmão disse muito bem, Jesus suportou as contradições dos pecadores porque o seu eu estava morto. porque, O exatamente, seu eu estava morto. exatamente. E é aquilo que o nosso eu tem que estar. Enquanto o nosso eu não está morto, é um Pois. problema. É um problema gravíssimo. Gravíssimo mesmo. Bom, mas irmão, vamos avançar, portanto. Então, nós já vimos aqui então na lição de domingo que haverá uma recompensa para os fiéis mordomos do Senhor. E qual é essa recompensa? Na lição de segunda-feira diz-nos que essa recompensa, nós podemos ler em Romanos no capítulo 6, versículo 23, que é a vida A eterna. vida eterna, O exatamente. salário do pecado é a morte, diz Romanos 6, 23, mas Subentendido, o morte dom eterna. gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, Exatamente. nosso Senhor. E temos ainda a confirmação disto, pelo próprio Senhor Jesus, não é? Em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, não morra morte eterna, Isso. mas tenha a vida eterna. Em vez de morte eterna, tenha a vida eterna. Então temos aqui dois textos que mencionam o quê? A vida eterna, é uma vida que não tem fim. E Exato. todos aqueles que foram bons mordomos e bons gestores dos bens do seu Senhor terão esta recompensa número 1, que é a vida eterna, Exatamente. mencionada nestes dois textos. Olha, gostei Mas ainda há mais. desse título que o irmão deu, a recompensa número 1. E é mesmo. E é mesmo, e é mesmo. Portanto, e depois temos o texto do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1, versículo 2 e versículo 3, que nós conhecemos muito bem como adventistas, e todos os cristãos conhecem muito bem este texto, que diz, Dá um não se conselho turbe, primeiro, não se turbe o vosso coração, não não se é? turbe o vosso coração, crede em mim, não é? Então Jesus pede para crer nele, e depois diz, E depois promete algo. na casa de meu pai há muitas moradas, diz Jesus. E, Portanto, aqui já ficamos a saber que a casa do pai tem muitas moradas. Mas depois ele, nesse versículo 2, ele diz, eu vou preparar lugar ou nessas seja, no moradas. céu não vai haver crise de alojamento. Não vai haver crise de alojamento. Estou a E falar o disto porque Senhor atualmente cá em Portugal está-se a discutir muito sobre esta crise de alojamento e, é portanto, no céu terrível. não haverá crise de Não alojamento. há, não há, sempre espaço. Então, o que é interessante aqui é que nós ficamos a saber que a casa do Pai tem muitas moradas e que Jesus está neste momento a preparar um lugar para todos os salvos desde Adão e Eva, não é? Ele começou a preparar este lugar desde que ascendeu aos céus, há 2000 anos atrás. E depois no versículo 3 ele diz, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou vocês estejam comigo, não é? É o que ele diz no versículo 3. Eu venho buscar-vos para vos levar comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. E onde é que é o estejam comigo? O versículo 2 disse,
é na casa do Pai, é nas moradas que Jesus foi preparar na casa do Pai. Exatamente. Então, todos os fiéis mordomos, todos os que foram bons gestores dos bens do seu Senhor, que é o tema destes 3 meses, terão este privilégio, a vida eterna e ter uma morada, um lugar nas moradas da casa do Pai. Então nós vamos estar com o próprio Pai, com Deus, onde o Pai estiver, nós vamos estar, onde Jesus estiver, nós vamos estar. E essa morada que o Senhor nos garante, porque é uma garantia do Senhor e é uma garantia que não falha, obviamente, porque é dada por Ele. É dada por Ele, é uma garantia que não falha. Não vai haver, essa moradia não vai sofrer risco de incêndio, risco de terremoto. Não. Risco de perda por hipoteca, por dívida, não existe nada disso. Acabou. Por falências bancárias, por falências de bancos, etc. Que alívio. Puxa, isto é algo que... É realmente... E é uma condição assim perfeita eternamente. É isso. Olha, durante séculos e milénios. Sabe, irmão, eu aproveito só uma ideia que já vem na lição de terça-feira, quando o autor diz que há tanta coisa que a nossa mente mal pode compreender porque foi danificada pelo pecado. E tendo apenas o conhecimento de um mundo caído, destruído pelo pecado. Mas aquilo que podemos compreender é tão cheio de esperança. Como o apóstolo Paulo também diz em 1 Coríntios 2,9, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu sequer à mente humana, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É uma recompensa grandiosa. A nossa mente que está afetada pelo pecado não consegue abarcar, digamos, a monumentalidade desta recompensa, mas é algo muito grandioso. Melhor do que aquilo que nós podemos imaginar e é muito mais perfeito, muito mais glorioso do que aquilo que possamos imaginar. Esta vida eterna que nos será dada, nós já aprendemos em lições anteriores, que a vida eterna começa quando nós recebemos o Espírito de Cristo, o Espírito Santo a viver em nós. Começa aí a vida eterna. Mas, efetivamente, num corpo feito novo, num corpo glorificado, começará na segunda vinda de Jesus. Exatamente. Então, a partir daí, nós iremos para a casa do Pai durante quanto tempo? 1000 anos. Depois desceremos, depois de passar esses 1000 anos a julgar os ímpios, não é? Nós desceremos aqui para a Terra e continuaremos a viver toda a eternidade na casa do Pai. Só que a casa do Pai já não está lá para os lados da constelação de Órion, vai passar a estar não aqui. está lá para os lados da nebulosa de Órion, mas vai passar a estar neste planeta Terra. Exatamente. Não é? Que é algo grandiosíssimo. O terceiro planeta a contar do centro do Sistema Solar. Não é? Mercúrio, Vênus, Terra. Neste terceiro planeta a contar do Sol, Deus o Pai vai viver aqui, Jesus vai viver aqui, os anjos vão viver aqui. E o trono de todo o universo estará aqui. Exatamente, o centro administrativo da galáxia e do universo estará aqui, neste terceiro planeta a contar do Sol. Há aqui um texto muito bonito, Ellen White, que diz assim... E antes de ler, irmão, se me permite, antes de ler esse texto, e obrigado por esse texto mais, dizer o seguinte, repara, à luz do livro de Jó, quando nós vemos, por exemplo, que os filhos de Deus foram ter um encontro, não é? O que é que nós pressupomos desse contexto, portanto, do livro de Jó? Que, portanto, junto ao trono de Deus se agregavam filhos de Deus. Que filhos de Deus eram esses? Isso. Não era nenhum ser humano, porque nenhum ser humano tinha a capacidade de ir até ao trono de Deus. Satanás tinha. E ele apresentou-se lá como representante do planeta Terra. Representante do nosso mundo. Então, o que é que isto nos indica? Que quando Deus estabelecer o seu trono neste planeta, como o irmão disse muito bem, os filhos de Deus dos outros mundos virão aqui, ao nosso mundo. Virão aqui ao nosso mundo. Para reuniões cósmicas, digamos, para reuniões de conselho cósmicas, não é? Exatamente. E, portanto, nós iremos ter o privilégio de ver... este mundo caído, este mundo miserável que é hoje, vai ser honrado, será altissimamente honrado no restabelecimento de todas as coisas com os novos céus e a nova terra. Será o centro do universo e os filhos de Deus dos mundos não caídos virão aqui. Virão aqui. Não quer dizer que nós não possamos lá ir também, certamente iremos em viagens de excursão, também não iremos é? lá, também iremos, digamos, cósmicas, não é? Eu deliro com esta ideia, não é? Mas... digamos, o centro do mundo, a sede do universo será aqui neste planeta. A sede administrativa, exatamente. Isto é algo... Isto é como diziam os ingleses, mind-blowing, ou seja, isto faz explodir a nossa mente. É isso mesmo, é mind-blowing. Isso ultrapassa todos os melhores filmes de ficção científica que as pessoas estão acostumadas a ver, não é? Isto ultrapassa completamente isto. Aliás, se houvesse algum
algum realizador de Hollywood com muito dinheiro que se dedicasse a fazer uma série ou um filme acerca destas coisas baseado nos escritos de Ellen White e baseado na Bíblia, isso seria uma série fabulosa de muito êxito. E mesmo assim ficaria aquém da realidade. E mesmo assim ficaria aquém, mesmo com todos os efeitos especiais feitos em computador, não é? Mas mesmo assim ficaria aquém, mesmo seguindo palavra por palavra os textos sagrados inspirados que nós temos. Mas eu acho que seria maravilhoso, eu acho que seria bom. Se e atenção, irmão, não estamos a falar numa utopia, estamos a falar de realidades. Não, é uma realidade, é o que está no futuro e que vai acontecer. Exatamente. Não leia lá a citação que queria ler. Já agora, portanto, o mundo hoje preocupa-se muito com os extraterrestres, quer encontrar os extraterrestres, conversar com eles, aprender com eles, e estão desejosos que eles venham, que ensinem a humanidade. Nós vamos ter esses privilégios todos. Exatamente. Todos. Esses mundos vão comunicar connosco, nós vamos comunicar com eles, nós vamos até lá, eles vêm até cá. Exatamente. Portanto, vai haver um clima, vai haver uma união, uma unidade perfeita entre todos os planetas criados por Deus e habitados. Entre todos eles vai haver, portanto, aliás, o único planeta onde não existe realmente a harmonia com as leis de Deus é este. Nos outros todos existe. É a ovelha perdida do universo. Eles estão a observar, estão a ver tudo o que aqui se passa, eles estão a acompanhar a história da raça humana desde o início, mas depois vamos ter mesmo o privilégio de entrar em contacto com eles. Eles vêm, nós vamos lá e vão nos ensinar tudo aquilo que eles já sabem, nós vamos aprender com eles tudo sobre a física, a química, a física quântica, como muito se fala, e o bosão de Higgs, e tudo mais. Todas essas coisas que os cientistas hoje procuram perceber e compreender lá no CERN, lá nos subterrâneos, lá no chão da Suíça, todas aquelas coisas que eles procuram aprender, não é? Nós vamos aprender com uma facilidade e vai-nos ser tudo ensinado, e afinal nós vamos dizer assim, os que tiverem esse privilégio, não é? Eles vão dizer, afinal, isto é tão fácil, é assim, afinal o caminho era este. Pois é assim, olha, afinal era tão claro. E andámos lá tão perto. Mas pronto, o texto que eu vou-vos ler é assim. A linguagem humana não pode descrever as cenas da segunda vinda do Filho do Homem, porque aqui começa a vida eterna, fisicamente, no novo corpo. A linguagem humana não pode descrever as cenas da segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu. Ele virá com a sua própria glória, com a glória do Pai, com a glória dos santos anjos, virá revestido do traje de luz que ele tem usado desde os dias da eternidade. Os anjos o acompanharão, 10.000 vezes 10.000 o escoltarão no seu percurso. Ouvir-se-á o som da trombeta, clamando, chamando para fora da sepultura os mortos que dormem. A voz de Cristo atravessará o sepulcro e penetrará os ouvidos das pessoas falecidas, e todos os que se acham nos túmulos sairão. Portanto, é este momento espetacular que se fosse feito no filme de Hollywood também seria maravilhoso. Eu acho que há milhões de pessoas ateus, descrentes e de outras religiões que se pudessem ver um filme feito por Hollywood de acordo com o que está escrito na Bíblia, no Espírito de Profecia, eu acho que iria converter muita gente. Acho que pela primeira vez muita gente iria compreender a verdade. Porque há pessoas que não gostam de ler, gostam de ver, gostam de imagens. Então isso iria despertar neles o interesse para saberem mais. Mas é assim, começa assim com a segunda vinda de Cristo, com toda esta glória, toda esta luz, todo este brilho, com estes milhões de anjos que o vão acompanhar em direção à Terra. Então, isto será um espetáculo glorioso. Os anjos a recolherem os mortos ressuscitados para dentro da nuvem que traz Jesus do céu, e essa nuvem enorme que vai recolher milhares e milhares de pessoas dos ressuscitados desde Adão e Eva, essa nuvem depois que vem desde o santuário celestial até aqui e que depois vai novamente para a casa do Pai com a igreja lá dentro, não é? É um transporte, não é? Que vai levar a igreja para lá. Isto é algo maravilhoso e grandioso que a nossa mente não imagina, mas realmente isto tudo, eu falo nisto porquê? Para que nós possamos ver, para que todos possam ver que a recompensa da vida eterna que Deus tem para nos dar é tão grandioso, que nós devemos fazer todos os esforços para realmente não sair do caminho, para permanecermos no caminho estreito, andarmos pela porta estreita, para termos acesso a isto tudo, termos este privilégio, não é? Então, porque todos aqueles que perderem este privilégio, como disse Jesus, vai haver ranger de dentes, não é? Portanto, vai, e nós, exatamente, a recompensa número 2, a lição de terça-feira fala-nos na recompensa número 2. Qual é a recompensa número 2? A primeira é a número 1, é a vida em si, no nosso corpo,
uma vida que nunca morre. Eu diria que a partir da recompensa número 1, todas as outras são acessórios, não é? Exatamente, todas são acessórias. Então, se eu tenho a vida eterna e tenho um novo corpo, onde é que eu quero viver? Aqui, a lição de terça-feira diz a Nova Jerusalém. Então, a capital, este planeta terá uma capital, que é a Nova Jerusalém, que descerá do céu. A Bíblia diz que descerá do céu, é uma realidade, vai descer. Aqueles que dizem que não vai descer do céu estão a ser mais inteligentes do que a própria Bíblia, estão a ser mais inspirados do que a própria Bíblia, e isso não pode ser, não é? A Bíblia é inspirada e quando ela diz que é assim, não há inteligência humana, não há solidade, nem doutoramento, nem mestrados que desdigam ou que venham dizer que não é assim, como está escrito na Palavra de Deus. Então, o que é que a Bíblia diz? Se nós abrirmos a Bíblia, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 10, está escrito que Abraão viu pela fé esta cidade que tem fundamentos, do qual o construtor é Deus. Isso. Hebreus, capítulo 11, versículo 10. E o apóstolo João, o discípulo amado, em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 2, ele diz que viu. Eu vi a cidade descer do céu, não é? Eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Portanto, João é bem claro a dizer que a cidade, a casa do Pai de Jesus Cristo, que neste momento está para os lados da constelação de Órion, na nebulosa de Órion, vai descer esses 1500 anos de luz. Esses 1500 anos de luz, portanto, vão ser feitos em 7 dias, não é? Esse percurso, portanto, vai ser feito em pouco tempo. Deus tem métodos de deslocação que nós nem imaginamos, não é? Ora, e então aqui em Apocalipse, no capítulo 21... Claro que esta visão que quer Abraão, quer João tiveram, digamos, é assim, por assim dizer, um vídeo que Deus lhes fez, deu à mente, não é? Mas um vídeo de acontecimentos que ainda estão para vir, não é? Tudo. De algo bom. Quanto à cidade, ela até pode já existir, não é? E certamente existe. Agora, esta vinda da Nova Jerusalém para a Terra, isto é algo que manifestamente está ainda no futuro, mas que João foi-lhe dado contemplar, digamos, foi um vídeo preditivo, ou seja, uma previsão do que vai acontecer e, portanto, e tudo o que é dito por Deus acontecerá efetivamente, não é? Como o irmão disse muito bem. Então nós temos aqui uma descrição maravilhosa, por exemplo, ele fala no versículo 1 do capítulo 21 do Apocalipse, ele diz que é um novo céu, nós iremos ter um novo céu atmosférico, rodeia a Terra, que era muito mais perfeito antes do dilúvio. Nós vamos ter uma nova terra, que Jesus vai fazer novamente, vai remodelar a crosta terrestre, e nós vamos ter uma terra como era no início, quando Deus a criou para dar a Adão e Eva. E no versículo 2 ele diz que viu a Nova Jerusalém, e no versículo 13 ele diz que Deus habitará com os homens, Deus habitará com a raça humana. Eu acho que isto é realmente grandioso e fabuloso. Deus é um ser muito misterioso, a gente nem sabe muito bem quem ele é. Ele é uma pessoa, é assim, Deus é o amor que existe em todos nós. Portanto, as pessoas andam completamente perdidas acerca de quem Deus é. E imaginam coisas, e a Bíblia diz, a Bíblia é tão clara, a Bíblia tem visões de Deus sentado no seu trono. A Bíblia é bem clara. Ser autenticamente pessoal, não é? Uma pessoa, é um ser pessoal, é uma pessoa. Nós somos feitos à sua imagem, se nós somos uma pessoa, se nós pudéssemos neste momento ver Deus, Deus tem uma semelhança parecida com a humana. Nós somos semelhantes, somos feitos à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Então, Deus habitará com os homens. Isto é glorioso. Onde? Nesta Nova Jerusalém, que é a capital da nova terra. Isso. Não é? E depois diz, no versículo 7 diz que o vencedor herdará todas as coisas. Não é? E depois no versículo 11 diz que a cidade tem a glória de Deus. Ou seja, o brilho que ilumina, a luz que ilumina a glória, que ilumina esta cidade, é o próprio brilho que rodeia a pessoa de Deus. Isso. Ela tem a glória de Deus. E o fulgor, diz ainda no versículo 11 do capítulo 21 do Apocalipse, tem o fulgor de uma pedra de jaspe. O muro da cidade tem o fulgor de uma pedra de jaspe. E depois diz que a muralha é alta e que tem 12 portas, no versículo 12. E no versículo 14 diz que tem 12 fundamentos. E os fundamentos estão adornados de toda a espécie de pedra preciosa. E são mencionadas quais são as pedras preciosas que adornam os 12 fundamentos da cidade, não é? E a muralha está assente nestes 12 fundamentos. E as 12 portas, diz que as 12 portas são 12 pérolas, e diz que a cidade é quadrangular, diz o versículo 16. O versículo 18 diz que a muralha é de jaspe, e diz que a cidade é feita de ouro, e diz que os fundamentos, no versículo 19, como eu já disse, está aqui o versículo 19, é adornado de toda a espécie de pedras preciosas.
O versículo 20, 21 menciona então as tais 12 pérolas, as portas, as 12 portas são 12 pérolas. E no versículo 23 diz que a glória de Deus ilumina a cidade e que a cidade não precisa de sol nem de lua e que nela não haverá noite, diz o verso 25, não é? Então, nós temos aqui uma descrição tão pormenorizada dada pelo discípulo João, o discípulo amado, que ele viu em visão na ilha de Patmos, não é? Naquele dia de sábado em que Jesus aparece para falar com ele e lhe dá aquela visão sobre o futuro. Isto é grandioso. Qual é a recompensa? É isto. É a vida eterna numa cidade assim. Exatamente. E também fora da cidade, porque a cidade é realmente a capital da nova terra, mas toda a terra será habitável. Claro. Nós iremos habitar espalhados pela nova terra também, não é? Então é um ambiente perfeito como era no Éden no princípio, quando Deus criou a terra, e será perfeito fora da Nova Jerusalém e perfeito dentro da Nova Jerusalém. Ou seja, teremos uma casa na cidade e uma casa no campo. Teremos uma casa na cidade e uma casa no campo. Exatamente. É a ambição de muitas pessoas hoje, não é? Eu acho que isto ultrapassa tudo aquilo que as pessoas possam imaginar. Isto ultrapassa tudo. É uma cidade sem tijolo, é uma cidade sem cimento, é uma cidade que é feita de ouro, de pedras preciosas, e não há nada destes materiais, não é? E é uma cidade com muita luz, nem precisa da luz do sol para iluminar, porque é iluminada pela própria pessoa de Deus. Isto é algo glorioso. Fantástico. E depois diz-nos no versículo 4 que Deus limpará todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor. E no capítulo 22, no capítulo logo a seguir de Apocalipse, no versículo 4, diz que verão o seu rosto. Reparem, alguns poderão até imaginar, pois Deus vai habitar aqui nesta terra, dentro da Nova Jerusalém, mas ele não se vai mostrar, é impossível, nós não podemos ver a Deus, porque ele é um ser tão transcendente e é uma coisa que nós nem compreendemos muito bem, que nós não vamos conseguir ver a Deus. Ele é uma pessoa realmente que nós nem imaginamos, não é uma coisa... Então, mas há a garantia de que o iremos ver. Diz aqui que nós iremos ver o seu rosto. No versículo 4 do capítulo 22 do Apocalipse, nós veremos o rosto do Pai, não é? Assim como o rosto de Jesus. E não há uma bem-aventurança que diz isso mesmo? Que, portanto, isso. Em Mateus, por exemplo, no capítulo 5, não é? E no versículo, creio que é o versículo 8, vou só confirmar. Exatamente. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Verão a Deus, não é? Ele não diz, Jesus não diz, porque verão a Jesus ou me verão a mim. Não, ele diz verão a Deus, não é? Então, no versículo 1 do capítulo 22, diz que nós teremos acesso ao rio da água da vida e à árvore da vida. E nós sabemos que a árvore era a árvore que Adão e Eva participavam livremente antes do pecado, que permitia que o seu corpo nunca envelhecesse e permanecesse sempre jovem, com energia e vigor. E teremos acesso ao rio da água da vida. Portanto, é um rio que sai do próprio trono de Deus, e que rega o interior da Nova Jerusalém e que permite alimentar até a árvore da vida que está na margem esquerda e na margem direita do rio. Portanto, a árvore da vida está em ambas as margens do rio da vida. E este rio sai do próprio trono de Deus e alimenta aquela cidade que tem 500 km de cada lado, não é? É uma cidade enorme, 500 km de cada lado. Então, e teremos o trono de Deus e não haverá a segunda morte, portanto, acontecerá apenas uma vez para aqueles que não foram bons gestores dos bens de Deus e pronto, terminará, não haverá mais morte, nem pranto, não haverá inferno sempre a arder, não haverá purgatório, não haverá nada dessas coisas, aliás, nem hoje existe, não é? Então, esta é a segunda recompensa. Número 2, uma cidade, a própria cidade de Deus, a casa do Pai, a Nova Jerusalém, descendo aqui para a terra e onde Deus irá fazer moradas, está a preparar neste momento moradas para os salvos. Muito bem. Muito bem. Gostaria ainda de enfatizar algo muito triste que aparece relatado aqui e realmente que é, portanto, no capítulo 21 e no versículo 8, portanto, fala daqueles que serão excluídos desses novos céus e nova terra. E diz assim, mas quanto aos tímidos, diz aqui esta versão, e aos descrentes, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos devassos, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, claro, porque todos os mentirosos se identificaram com o pai da mentira, que é o diabo, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E eu gostei muito da pergunta aqui no final da lição de terça-feira, que diz, que pecado
entre aqueles descritos ali não poderia ter sido perdoado por Jesus? E a resposta é mais do que óbvia. Nenhum destes pecados aqui mencionados não pode ser perdoado pelo Senhor, porque todo o pecado pode ser perdoado, todo. Isso. Então porquê que algumas pessoas se perderão ao passo que outras que fizeram o mesmo estarão salvas? Pois bem, a grande diferença é que uns reconheceram o seu pecado e o confessaram, não é? E ao confessar receberam o perdão de Deus, que é sempre concedido a todos aqueles que confessam os seus pecados, porque a Bíblia promete, há uma promessa bíblica fabulosa, em 1 João 1,9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, quando nós fazemos uma confissão dos nossos pecados, nós, por assim dizer, transferimos os nossos pecados para Jesus. Nós fazemos o upload, digamos assim, ou o download dos nossos pecados para Cristo. Isso. E o Senhor faz sobre nós o upload da sua justiça. O download. Ou o download da sua justiça, como queira, não é? Portanto, ou seja, nós ficamos revestidos da sua justiça, que é pura, santa e perfeita, e é isso que nos dá acesso à vida eterna, e os nossos pecados, as nossas imundícies, as nossas devassidões foram todas transferidas para Cristo, que já carregou com elas na cruz do Calvário. Isto é que é a boa nova do Evangelho. Isto é que é a boa nova. Isto é que é a boa nova, porque o Evangelho vem de uma palavra grega, o Evangelion, quer dizer isso mesmo, boa nova. É isto a boa nova. E agora eu faço esta pergunta, queridos irmãos que nos estão a ouvir e amigos. Devemos nós ter vergonha de proclamar esta boa nova, que é algo tão fabuloso, tão grandioso? Não devemos ter vergonha nenhuma. Por isso o apóstolo Paulo disse no início da sua carta aos Romanos: eu não me envergonho do Evangelho. Isto está lá escrito, eu vou ler, portanto, em Romanos, no capítulo 1. Olha o que é que Jesus disse. Portanto, nós não devemos ter vergonha. E, aliás, se nós temos vergonha, somos tímidos. E a timidez é considerada um pecado como os outros todos, porque diz aqui aos tímidos. Aos tímidos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. E eu acredito que muitos destes tímidos que são aqui referidos são pessoas que tiveram timidez em apresentar o Evangelho. Sim. Apresentar a boa nova da salvação a outros. Exatamente. Então, Paulo diz aqui, portanto, em Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho. Como é que ele poderia envergonhar-se do Evangelho se o Evangelho é uma boa nova tão grande? E ele diz, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E já há muitos anos, eu estava no meu primeiro ano de teologia, que tive curiosidade em ver qual era a palavra, não sei, olha, eu acredito que o Senhor me conduziu, eu fui ver a palavra grega original, que foi traduzida aqui por poder, e descobri, e fiz uma... É dínamo. Dunamis, de onde vem a palavra dinamite. Isso. Portanto, ou seja, o que é que o apóstolo Paulo está aqui a dizer? Não me envergonho do Evangelho, porque é a dinamite de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isto é uma dinamite. Isso mesmo. Exatamente. É poder. Isto é uma explosão de alegria que traz ao nosso coração, não é? Nós sabemos que os nossos pecados podem ser perdoados. E não só este poder de que ele fala aqui, é mais do que o perdão, é uma transformação. Exatamente, isso mesmo. Muito bem, porque irmão. A verdadeira justificação pela fé que Deus enviou ao povo adventista em 1888 tem dois aspectos. A justificação tem dois aspectos. É o perdão e a transformação. Isso mesmo. É o perdão e o poder para obedecer, o poder para vencer. E normalmente, e isto nunca é demais nós dizermos isto, o Evangelho apresentado hoje pelas igrejas protestantes tradicionais só enfatiza o primeiro aspecto, que é o aspecto do perdão. O que está certo, atenção, está certo. Embora seja manchado, eu vou dizer isso porque, repare, o perdão para os pecados. E o que é o pecado, segundo a Bíblia? A Bíblia não diz em 1 João 3,4 que o pecado é a transgressão da lei? Ora, a partir do momento em que essas igrejas protestantes e evangélicas não reverenciam toda a lei, mas apenas 9 dos 10 mandamentos, então eles nunca podem saber abordar a questão do pecado de forma correta, coerente. Há uma terrível incoerência. Continua a haver pecado. Continua a haver pecado, exatamente. Portanto, porque eles não enfatizam a lei na sua plenitude, na sua totalidade. O quarto mandamento dos 10. E nomeadamente o quarto mandamento. E Tiago não nos diz que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Então, as igrejas evangélicas estão em grandes trevas porque não têm uma concepção correta do que é o pecado. Atenção, quando eu digo não ter uma concepção correta,
Claro, eles têm uma concepção correta do que é o pecado do homicídio, o pecado do adultério. Tudo bem, Isso. mas estou a falar da lei no seu conjunto, porque a lei é um pacote total e não se pode tirar este mandamento e deitá-lo fora e ficar só com 9. Não, Isso não se pode mesmo, fazer é um isso. pacote. A lei é um Não, pacote total. exatamente. Portanto, primeiro ponto, as igrejas evangélicas tradicionais ou protestantes não têm uma compreensão correta do que é o pecado. Segundo, quando dão ênfase na justificação pela fé, dão ênfase apenas no perdão dos pecados. E não dão ênfase Exatamente. no segundo aspecto que o irmão referiu e muito bem, que é o nós podermos também pela graça, porque assim como Isso. o perdão vem pela graça, também a transformação do caráter vem pela graça de Deus. Exatamente. Mas é possível, está ao nosso alcance. E se nós É. não conseguimos essa transformação, não é? A culpa é só nossa, não é de Deus. Porque o Senhor coloca à nossa disposição os recursos da sua graça para nós podermos vencer. Exatamente. E se isso for bem pregado pelos pastores, pelos anciãos, pelos professores de escola sabatina, pelos teólogos, se isso for bem explicado e ensinado, a igreja subirá a um nível superior de Exatamente. espiritualidade, que é aquilo que Deus deseja ver no seu povo e na sua igreja. Ora bem, exatamente. Ora bem. Então temos aqui a lição de quarta-feira. A lição de quarta-feira diz-nos que não apenas, então, nós já aprendemos que haverá uma recompensa na lição de domingo. Segunda-feira, qual é a recompensa? Terça-feira, a segunda recompensa. E agora, na lição de quarta-feira, vemos que, além de haver uma recompensa, haverá um acerto de contas. Isso. Haverá um acerto de contas. E aqui, portanto, é a parte negativa, a parte má. Não é? Aqueles que foram maus gestores dos bens de Jesus Cristo, não é? Que foram maus cristãos, então esses terão que enfrentar este acerto de contas. Este acerto de contas tem o lado positivo para os que foram fiéis, terão a vida eterna e habitarão na Nova Jerusalém e na Nova Terra, mas os que não fizeram isso, realmente há aqui consequências. Então, onde é que nós encontramos isto? Nós encontramos isto no capítulo 25 de Mateus, porque nós sabemos... A parábola dos talentos. Quando os discípulos perguntaram a Jesus que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, não é? Jesus então respondeu, e depois Jesus respondeu no capítulo 24 e no capítulo 25. O capítulo 24 fala dos sinais do fim do mundo, dos sinais no mundo, guerras, etc. E o capítulo 25 fala na condição da igreja, que existiria, portanto, antes da segunda vinda de Cristo. E no capítulo 25 há então a parábola dos talentos. E é nesta parábola dos talentos que nós vemos que há um acerto de contas. E este acerto de contas será enfrentado tanto pelos fiéis administradores como pelos infiéis. Então, o que é que nós aprendemos? No versículo 14 deste Mateus 25, vemos que Deus e Jesus confiaram a seres humanos bens. O versículo 14 diz que aquele senhor que foi para uma terra estrangeira durante muito tempo e que depois regressou, diz que confiou os seus bens aos seus servos, diz o verso 14. Já agora, quem é aquele que vai viajar para um país distante? Quem é aquele que parte para fora da terra? Exatamente, é Jesus Cristo. É Jesus quando se ausentou desta terra, quando a sua ascensão ao céu. Perfeito. E, portanto, iria lá estar, digamos, por muito tempo, não é? É interessante que a parábola, já agora, desculpa esta interrupção, irmão. Não, tudo bem. Diz no versículo 19, ok? E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos. Isso mesmo. Então quer dizer que Jesus, ao ter anunciado esta parábola ela é também conhecida como a parábola dos 10 talentos, e às vezes eu cheguei-me a perguntar, mas porquê que ela é chamada a parábola dos 10 talentos, se só estão aqui em causa na parábola 8 talentos? Porque diz que deu a um 5, a outro 2 e a outro 1. Ora, isto somado 5 mais 2, mais 1 dá 8. Então porquê que é chamada a parábola dos 10 talentos? Porque dá os 5 rendeu outros 5 e totalizou 10. Os 5 renderam 5 e totalizou 10. Exatamente. Porque quer dar ênfase naquele que utilizou bem os seus talentos e, portanto, ganhou outros 5. Exatamente. Fazendo 10. Então, não é? O que é que nós aprendemos nesta parábola? No versículo 14, que é Deus que dá os dons ao seu povo, à sua igreja. Isso. Deus confere bens, dons, talentos, capacidades, dinheiro, etc. Não são só os dons intelectuais, não só os dons de saber falar, de saber explicar ou de saber fazer muitas outras coisas na sua igreja, mas é também os bens, os dons de dinheiro, exatamente.
riquezas, também está incluído E isto. é interessante, irmão, não sei se iria referir esse aspecto. Ellen White, nesta citação que aparece aqui na lição de quarta-feira, que é Testemunhos para a Isso, muito Igreja, importante. ela diz, Pode foi ler, irmão. mostrado que a parábola dos talentos não tem sido plenamente compreendida. Isso mesmo. Não tem sido plenamente compreendida. Não tem sido plenamente compreendida porquê? Ora, explique lá, irmão. Bom, ela própria diz que a parábola aplica-se aos recursos temporais que Deus confiou ao seu povo, diz a última linha do texto inspirado, não é? Então, ou seja, não é só aqueles recursos que, portanto, intelectuais, são... recursos Exatamente. intelectuais ou de talentos para fazer, a pessoa sabe fazer isto, sabe fazer aquilo, ou seja, é todo o tipo de capacidades que um ser humano pode ter. Ou seja, são talentos que estão dentro de nós, mas outros são exteriores a nós também. Exatamente, dentro de nós e exteriores a nós. E ela diz que durante muitos anos pensou-se que estes talentos eram apenas as capacidades que Deus dá ao ser humano e que estão dentro dele Os dons, para poder servir a Deus, mas não só. Também os talentos de riqueza, de bens, não é? Riquezas materiais. Então nós temos que usar para o Senhor mesmo o dinheiro que nós temos, que o Senhor nos dá. As riquezas temporais, os recursos temporais. Então, ora bem, então no versículo 14 nós vemos que Deus confia à sua igreja a cada um, Deus confia a todos, a cada um, os seus bens, não é? E depois diz ainda no versículo 15 que é a segunda capacidade de cada um, é a segunda capacidade que cada um tem de usar esse talento. E depois nos versículos 16 e 17 diz que o que o Senhor quer que o seu povo faça, cada membro de igreja faça, é que saiba negociar. Isso. Saiba negociar com essa riqueza, com esse dinheiro, com esse talento que Deus deu a cada um do seu povo, a cada um. Deus dá a todos. Deus pode dar apenas um talento a um, pode dar 2 a outro, pode dar 5 a outro, pode dar 10 talentos a outro, mas dá a cada um conforme a sua capacidade. Isso. Se Deus só me deu a mim isto, é porque Deus viu em mim que eu tenho capacidade para isto e não mais. E é aqui que Deus quer que eu seja útil. Então é este talento que eu tenho que usar. Outro irmão, outra irmã, outro membro da igreja reconhece que eu não tenho tantos talentos como aquele irmão, mas pronto, Deus deu-me este, então é este que eu tenho que desenvolver, é este que eu tenho que usar, é este que eu tenho que negociar, que é a palavra que Jesus coloca aqui no versículo 16. E no versículo 17 é negociar. Nós temos que saber negociar, ou seja, temos que saber aumentar, temos que saber aumentar aquilo que o Senhor nos dá. Aquilo que o Senhor nos dá tem que dar frutos, a ideia é esta, tem que dar frutos. Correto. Ora, e o que é que não devemos fazer? Segundo o versículo 18 de Mateus 25, não devemos esconder, ou seja, nós não devemos deixar de usar o talento que o Senhor nos dá. Isso. O Senhor deu, é para nós usarmos, seja aquilo que for, não é? Neste caso é dinheiro. Como é que nós sabemos que é dinheiro? O próprio versículo 18 diz, o versículo 18 do capítulo 25 diz que é de dinheiro, ele escondeu o dinheiro. Então, o dinheiro que Deus dá ao povo adventista deve ser usado para espalhar a obra de Deus, deve ser usado para espalhar a verdade. E no versículo 19 diz que o Senhor voltou, depois de muito tempo, e para ajustar contas. Então é o próprio Jesus Cristo que nos diz que haverá um acerto de contas, que haverá um ajuste de contas, porque é essa a palavra que ele utiliza no verso 19. Isso. Não é? Mateus 25, verso 19. Então, temos aqui bem fundamentado na Bíblia que haverá um acerto de contas. Agora, o que é que ele vai dizer? No verso 21 e no verso 23, no verso 21 e no verso 23, ele diz por 2 vezes, servo, bom e fiel, e fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, o que é que os bons administradores, o que é que o bom membro da igreja adventista ou de outra igreja cristã que seja fiel, o que é que ele fez de bom que Jesus gosta de ver? Jesus quer que nós, como membros de igreja, sejamos servos bons e fiéis no pouco. É isso que ele diz no verso 21 e no 23. Fiéis no pouco. Nós podemos dizer, eu tenho só isto, valerá a pena? Não, eu utilizar isto e empregar isto para Deus. Há pessoas que têm talentos extraordinários. Esses sim, esses brilham. Esses são chamados para esta e para aquela obra. Esses fazem grandes coisas no mundo. Mas o meu talento é tão pequenino. Será que mesmo assim Deus quer que eu... Não, é fiel no pouco. Deus deu um talento a um e esse um tem que ser duplicado. Ou seja, ele deveria ter transformado aquele 1 em 2. Isso. Tal como os outros transformaram de 5 em 10 e o transformaram de 2, portanto, em 4. Não é? Então este devia ter transformado o 1 em 2. Ou seja, duplicar. Então, fazer uma reprodução do talento. Fazer uma multiplicação, exatamente. Ora, então, o que é que o Senhor quer que nós façamos para nós
termos direito realmente a esta recompensa 1 e 2. É sermos servos bons e fiéis no pouco, não é? E não enterrar o nosso talento. E não sermos servos maus e negligentes, porque o que Jesus condena aqui no verso 26 é sermos servos maus e negligentes. É um servo mau e negligente. Não podemos ser, como membros adventistas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não podemos ser servos maus e negligentes. Porquê? Porque o Senhor vai dizer, no verso 28, tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10. Isso. Então, o Senhor vai nos tirar até o talento que nós temos, o Senhor vai dar àqueles que têm, porque são esses que sabem fazer render os seus talentos, que é isso que Deus quer. É ver fruto, não é? E no verso 30, o Senhor acaba por dizer, servo inútil, lançai-o fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isto diz o verso 30. Então, não podemos ser servos inúteis, maus e negligentes, porque haverá um acerto de contas. Correto. Então, temos que ser fiéis e bons no pouco. E já agora, irmão, se me permite, o irmão referiu muito bem, portanto, que interpretou de forma corretíssima essa expressão, portanto, sobre o pouco foste fiel, e eu confesso que ao estudar esta lição surgiu-me uma outra ideia na minha mente sobre este pouco aqui referido, ou seja, toda a nossa fidelidade para com Deus é sempre pouco comparado com o muito que Ele tem e quer dar-nos. Ou seja, a fidelidade que Deus pede de nós é muito pouco comparado com o muito que Ele tem para dar-nos. Portanto, sim. Por muito fiéis que nós possamos ser, e somos chamados a isso, não é? Aquilo que Deus nos pede é pouco comparado com o muito que Ele tem para dar-nos. Ou seja, a recompensa extravasará completamente, ou seja, a recompensa que Deus nos tem para dar não é proporcional à nossa fidelidade, porque se fosse, então recebíamos também, se calhar, umas migalhinhas de Deus. Não. Isso. A recompensa que Deus nos tem para dar é incomensuravelmente maior do que aquilo que nós damos ao Senhor em termos de fidelidade. É desproporcional para o lado bom. Exatamente. Para o lado bom. Para o lado bom, claro. Portanto, é esta a ideia que veio à minha mente, que nunca tinha pensado nisto, mas realmente é isso mesmo. Portanto, nós somos chamados, por muito fiéis que nós possamos ser, é sempre pouco, comparado com o muito que o Senhor tem para nos dar como recompensa. Muito bem. Há aqui um texto que diz assim, reconhecem todos os membros da Igreja que tudo... Onde é que eu estou a ler? Eu estou a ler em Conselhos sobre Mordomia, na página 111 e 112. Okay. Reconhecem todos os membros da Igreja que tudo o que têm é-lhes dado para ser usado e aperfeiçoado para a glória de Deus. Deus tem uma conta fiel com cada ser humano ou com cada membro de igreja. E quando o dia do ajuste de contas chegar, o dia do ajuste de contas, o mordomo fiel não reclamará nenhum crédito para si. Portanto, agora eu vou-vos ler a descrição que Ellen White faz do espírito, do sentimento daquele que realmente é mordomo fiel. Ela começa por dizer assim: o mordomo fiel não dirá o meu talento, mas dirá o teu talento. O teu talento ganhou outros talentos. Ele sabe que, se não lhe fosse confiado o dom, não poderia ter havido nenhum aumento. Pois, claro. Pensa que, no desempenho fiel da sua mordomia, nada mais fez do que o seu dever. Isso. O capital era do Senhor e, pelo seu poder, foi habilitado a negociar com ele com êxito. O seu nome apenas deve ser glorificado, o nome de Jesus. Claro. Sabe que, sem o capital que lhe foi confiado, entraria em bancarrota para a eternidade. Ora bem. A aprovação do Senhor é recebida quase com surpresa. Portanto, o mordomo fiel vai ouvir estas palavras com surpresa. Não é, portanto, esperada. Mas Cristo diz-lhe, bem está, bom e fiel servo. Portanto, ele sabe que, ele tem consciência que não é o talento dele, é o talento do seu Senhor. Sabe que se não tivesse recebido aquele talento não poderia haver aumento nenhum. Tem consciência que tudo o que ele fez fez apenas o seu dever, não fez nada de especial, fez o que era o seu dever para o mestre, e que foi habilitado a fazer aquilo pelo poder que habitava nele, o poder de Deus que habitava nele, e que apenas o nome de Jesus deve ser glorificado e não ele próprio. Então, quando ele ouve, bem está, ser bom e fiel, ele ouve aquilo com surpresa, porque ele acha que aquilo era apenas o dever dele. Então, ele acha que ele não fez nada de especial, era o meu dever, mas foi o suficiente para dar alegria a Jesus, para ele dizer aquelas palavras
ao seu servo, não é? Já agora, Então, irmão, a propósito do que acabou de dizer, eu gosto muito do texto de Lucas 17:10, onde o Senhor Jesus diz assim, portanto, assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, pois. dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Ou seja, Exatamente. quando nós fazemos o que devíamos fazer, somos servos inúteis. É interessante, irmão, porque o irmão há bocadinho referiu que este servo, portanto, que foi considerado pelo seu senhor como sendo mau e negligente, diz no versículo 30 de Mateus 25 que ele é servo inútil. Exatamente, Mas inútil. Jesus diz que nós devemos nos considerar servos inúteis. Ou seja, quem se considera inútil acaba por ser útil. E quem se acha útil acaba por ser o verdadeiro inútil, não é? Lá está aqui mais uma vez a inversão. É como Jesus disse, aquele que quer ser o maior será o menor e aquele que quiser ser o menor será o maior. Portanto, se nós nos considerarmos como servos inúteis, vamos ser úteis. Mas se nos consideramos como servos úteis, vamos ser considerados como sendo inúteis. Portanto, isto tem muito a ver com a nossa percepção, autopercepção. Pois E, é. portanto, não podemos deixar-nos iludir pelo nosso eu e pensarmos que o nosso eu tem valor, porque quando nós somos, digamos, afrontados, Pois, voltando àquilo que falávamos no início da lição, muitas vezes o nosso eu reage porque diz sim. assim, eu não fui valorizado, não Pois. deram o valor que eu merecia. Mas eu não mereço nada. A questão é essa. O que é que eu mereço? E, portanto, ninguém É. tem que me dar louvor nenhum, eu só preciso de louvor da parte de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo não disse em Colossenses, no capítulo 3, que tudo aquilo que nós fizermos devemos fazer como para o Senhor e não para os homens. Eu vou ler essa passagem, Colossenses capítulo 3, e nos versículos 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão, cá está, o galardão Novamente. da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, quando nós estamos focados no Senhor, só pensamos receber o galardão da parte do Senhor. E se não vier uma palavra de reconhecimento da parte dos homens? Isso não me incomoda absolutamente nada. Porque eu não conto. Aliás, e o que é que essa palavra de reconhecimento dos homens fará por mim? Nada. Nada. Pois não. Serve para quê? Não. Para nada. Para nada. Ai, Aliás, até isto pode servir para alguma coisa. É para me envaidecer Pois. e se me envaidece posso caminhar para a perdição. Portanto, não preciso do reconhecimento dos homens para nada. Para nada. É isso. É isso. Eu acho verdade. que esta é a forma de nós trabalharmos na obra de Deus. Porque o galardão de Deus, volto a dizer, é muitíssimo superior àquilo que nós merecemos. É desproporcional. Pois é. E nós devemos ter então o nosso foco nesse gozo, nessa isso recompensa, nesse galardão, e então conseguiremos suportar todas as contradições dos pecadores e as afrontas e tudo mais. Que o Senhor nos ajude nesse sentido. Pois. Há aqui um texto de Conselhos sobre a Mordomia, página 116 e 117, que diz assim: alegamos ser cristãos, a aguardar a segunda vinda de Nosso Senhor nas nuvens do céu. O que faremos então? Com o nosso tempo, a nossa compreensão da verdade e as nossas posses, dinheiro, riquezas, que não são nossos, mas que nos foram confiados para provar a nossa fidelidade. Levemos-los a Jesus, empreguemos os nossos tesouros no avanço da sua causa, obedecer-lhe-emos assim à ordem, não ajunteis tesouros na terra. E o outro texto está na página também 119 e diz assim: Deus tem-nos emprestado capital para que o empreguemos, não é nossa propriedade. E desagradamos a Deus se o acumulamos ou se gastamos, como nos apraz, os bens do nosso Senhor. Somos responsáveis pelo uso ou abuso daquilo que Deus assim nos tem emprestado. Uso ou abuso. Se esse capital que o Senhor colocou nas nossas mãos ficar parado, enterrado, como na parábola, enterrado, parado, ou se o enterrarmos no solo, ainda que seja apenas um talento, seremos chamados pelo Mestre a prestar contas. Isso. Ele exige não o que é nosso, mas o que é dele, com os juros. Cada talento devolvido ao Mestre será minuciosamente pesquisado ou investigado. A conduta dos filhos de Deus e a confiança neles depositada não serão considerados uma questão sem importância.
Lidar-se-á pessoalmente com cada pessoa e dela se exigirá que dê contas dos talentos que lhe foram confiados, quer os tenha desenvolvido ou tenha feito mau uso deles. Pois A claro. recompensa dada será na proporção dos talentos aperfeiçoados. O castigo será infligido de acordo com o mau uso que deles se fez. E depois há um outro texto onde ela diz, onde ela é bem clara e diz assim: ah, o Senhor deu a cada pessoa a sua obra. Toda a família de Deus, ou seja, todos os membros da igreja, estão incluídos nesta responsabilidade de usar os bens do seu Senhor. A todos, tanto aos importantes como aos humildes, aos ricos e aos pobres, tem o Mestre confiado talentos, alguns mais, outros menos, segundo a sua capacidade. A bênção do Senhor repousará sobre os obreiros sinceros, amáveis e diligentes, e terá êxito. O seu investimento terá êxito e ganhará muitos para o reino de Cristo e para eles mesmos um tesouro imortal. São todos agentes morais e são-lhes confiados os bens do céu. Portanto, há aqui textos muitos em que Ellen White diz que todos os membros da igreja, cada membro da igreja recebeu talentos e todos devem empregar e usar esses talentos para Deus. Não são só os pastores, os teólogos, não são só os missionários, os evangelistas, não. É todo membro de igreja. Cada membro de igreja tem talentos e devem ser usados para Deus. E, com oração, cada um perceberá quais são os talentos que o Senhor lhe deu e que devem ser usados para Deus. Eu sei qual é o meu talento, que eu procuro usar para Deus e peço a Deus que me ajude. Amém. Então é assim. Portanto, temos de ter consciência que haverá de facto este acerto de contas. Serve bom e fiel ou serve mau e inútil? Não é? Qual lado é que nós vamos estar? É isso que nós temos que realmente orar ao Senhor e pedir que Ele nos ajude. A lição de quinta-feira. A lição de fim da quinta-feira diz-nos que há algo que nós temos que fazer para conseguirmos chegar a este alvo, não é? O tal alvo de ter a vida eterna, viver na Nova Jerusalém, saber administrar os bens do nosso Senhor. Temos que estar de olho no prémio. É o título da lição de quinta-feira. O que é estar de olho no prémio? É estar de olho na recompensa ou no galardão que o Senhor diz que nos vai dar, não é? A vida eterna e a Nova Jerusalém. Então, devemos colocar os nossos olhos neste prémio, como Paulo fez, e estar contentes com o que temos e confiantes que Deus suprirá aquilo que nós precisarmos até ao dia da nossa morte ou até à sua segunda vinda. Estarmos contentes. Então, qual foi o exemplo que o apóstolo Paulo nos deu? Nós temos aqui o texto para ler de Romanos 8, versículo 16 e 17. E Paulo tinha aquela força interior para fazer a vontade de Deus, também devido àquilo que está aqui no verso 16 e no verso 17. Ele diz, nós somos filhos de Deus. Isso. O Espírito de Deus diz-nos a nós, no nosso íntimo, no nosso coração, na nossa consciência, que nós somos filhos de Deus. Nós que nos convertemos, nós passamos a ser filhos de Deus. Isso. E eu tenho consciência que eu sou um filho de Deus. E isso lhe dava força para ele fazer a obra que fazia. Ora bem. E ele diz ainda no verso 17, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Não é? Então, se com Cristo... Ele usa aqui um raciocínio muito lógico, irmão, desculpe interromper, que diz, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Logo herdeiros, é a consequência natural. Logo, quer dizer, é a consequência, quer dizer, porque o filho é herdeiro por natureza. O filho é herdeiro, exatamente, herdeiro de Deus e co-herdeiro. Agora, o filho bastardo é que não é herdeiro, não é? Exatamente. E, portanto, todos aqueles que se tornam pela fé filhos de Deus têm automaticamente direito à herança. Ponto final. Exatamente. A herança vai ser dada a quem? A herança vai ser dada a Cristo e aos irmãos de Jesus Cristo. Isso. Quem são os irmãos de Jesus Cristo? São aqueles que nasceram do Espírito Santo e que têm a natureza divina em si. Isso mesmo. Esses são os irmãos de Jesus. Então, quando Paulo diz que nós vamos ser co-herdeiros com Cristo, quer dizer, que Cristo vai herdar do Pai e nós, como irmãos de Jesus, herdamos também vamos herdar a mesma herança que Jesus vai herdar do Pai. Exatamente. Então, o Pai vai nos dar a nós o mesmo que vai dar a Jesus, que é o reino. É o reino. Porque este prefixo aqui, CO e o hífen, quer dizer aquele que é juntamente com o outro. Ou seja, Co é juntamente com. Exatamente. Ou seja, nós vamos ser herdeiros juntamente com Cristo. E não diz Daniel que o reino será dado ao povo dos santos do Altíssimo. Isso. Então, Jesus vai receber o reino, mas os santos do Altíssimo vão receber o reino também. Exato. É fantástico. Então, isso é maravilhoso, não é? Então, temos que estar de olho aonde? Do facto que nós realmente deu-nos o privilégio de
sermos filhos de Deus através da habitação do Espírito Santo em nós, e deu-nos o privilégio de virmos a ser herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. Exatamente. Não é? Então os nossos olhos têm que estar aqui. E depois ele diz, no mesmo versículo 17, que seremos glorificados, não é? Seremos glorificados. Então, os nossos olhos têm que estar postos nesta glória, nesta glorificação que será concedida aos salvos, aos gestores, aos administradores fiéis. E ele diz ainda em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, que devemos esquecer-nos das coisas que ficam para trás e avançar para as que estão diante de nós e prosseguir para o alvo, pelo prémio. Cá está. O galardão, ele aqui chama-lhe o prémio. É um prémio que Deus vai dar. Então, temos que avançar em direção ao alvo, prosseguir em direção ao alvo, esquecer o que está para trás, porque nós temos este prémio a receber, temos este galardão a receber. Então, é aqui que os nossos olhos devem estar postos. A Nova Jerusalém, a nova terra, Deus a viver connosco, os anjos a viverem connosco, este galardão, este prémio, este viver para sempre, durante milhões de anos, sem nunca morrer, sem nunca envelhecer, e estamos sempre cheios de energia, cheios de saúde, estamos sempre como se fosse o ontem, não é? Isto é uma experiência tão espetacular que nós nem... O mundo que nos rodeia dia a dia ocupa de tal modo a nossa mente e o nosso coração que nós nem temos, a maioria de nós não pensa nestas coisas para dar força e ânimo para avançar em direção ao alto. Então ficamos... a mente obnubilada. Exatamente, pelas coisas que nos rodeiam, não é? E nós deixamos de pôr os olhos nisto. E há um outro texto que ele também diz, em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 6 e no versículo 8, que diz que nós temos que... Tem que existir em nós a piedade com contentamento e devemos estar contentes. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 e 8. Então, o que é necessário? Eu tenho que ter a piedade em mim, a piedade de Jesus Cristo, eu tenho que ter o caráter de Jesus Cristo em mim, tenho que me sentir contente com aquilo que tenho, porque tendo com que comer, alguma coisa de comer, e tendo com que me vestir, cobrir o meu corpo, já devo ficar feliz e satisfeito com isso. Então, este contentamento é muito importante e olhos postos no prémio. E depois, o versículo 9 de 1 Timóteo capítulo 6 diz que os que querem ser ricos caem em tentação, laço e concupiscência. E o versículo 10 diz: a cobiça, o amor ao dinheiro faz com que muitos se desviem da fé. E no versículo 11 ele diz: foge disto, desta cobiça do dinheiro, do amor ao dinheiro, foge disto, diz ele no verso 11, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Portanto, este é o caminho estreito, não é? Esta é a porta estreita, é o caminho estreito, é aqui que nós temos que é isto que nós temos que fazer. E olhos postos no alvo, sempre os olhos postos na recompensa, no galardão, não é? Os olhos postos no prémio. Portanto, é assim que nós temos que fazer, olhos postos em Jesus, o nosso Redentor, o autor e consumador da nossa fé, sempre os olhos postos no nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Portanto, isto é aquilo que nós devemos fazer. É isto que nos diz a lição de quinta-feira, não é? Já agora, irmão, eu queria enfatizar aqui, nesta lição de quinta-feira, gostei muito aqui da definição de prosperidade que o autor é verdade, eu também gostei. E ele diz, da perspectiva bíblica, prosperidade é ter aquilo de que se necessita quando se necessita. Quando se necessita. Então, quando nós temos aquilo de que necessitamos quando necessitamos, somos prósperos. Não precisamos mais nada, temos aquilo que precisamos Paulo, na altura. Paulo não disse, o resto é supérfluo. Exatamente, Paulo não disse em 1 Timóteo 6, tendo de comer e com que nos vestir, sejamos contentes. Contentes, pronto, exatamente. Isso. Em 2 Timóteo... 1 Timóteo 6:8, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, sejamos com isso contentes. Exatamente. Portanto, a outra versão é que fala em vestuário, é a mesma coisa, portanto... se nós temos aquilo de que necessitamos quando necessitamos, somos prósperos, e é isso, portanto, e basta a cada dia o seu mal, como disse Jesus. De Deus. Não falta nada do que é essencial, portanto, esta é a verdadeira prosperidade. O último texto da lição de quinta-feira é 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 a 8. O que é que Paulo diz? Paulo diz aqui umas palavrinhas muito interessantes. Já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo.
combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça está-me guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. É muito interessante. Este era o espírito do apóstolo Paulo. O que é que ele fazia? Combatia o bom combate, não é? Ele guardava a fé, Isso. não é? Então, ele combatia o combate e guardava a fé, mas vejam que nesta segunda carta dele a Timóteo, ele punha os olhos no prémio, ele punha Isso. os olhos no alvo. Isso. E onde é que ele punha os olhos? É na coroa da justiça. Exatamente. Desde agora a coroa da justiça está guardada. Então, os olhos de Paulo estavam no prémio. Isso. Era a coroa da justiça. Me está guardada, que o Senhor me dará. Quando? Naquele dia. Qual dia? O dia da sua vinda. Ora bem. Onde é que ele diz que é o dia da vinda? É no versículo 8. Isso. É o dia da sua vinda. Isso. Não só a ele, mas a todos. Então, o prémio, os olhos do apóstolo Paulo estavam postos na segunda vinda de Jesus. Não é? E no prémio, no galardão que ele haveria de receber. Há algo muito interessante acerca deste versículo 6. Sabem qual é? Este foi o pensamento do apóstolo Paulo quando ele estava prestes a ser decepado. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo morreu por decepção, portanto, cortaram-lhe a cabeça. Por ordem do imperador Nero, portanto, a cabeça do apóstolo Paulo foi cortada. Se ele não fosse um cidadão romano, tê-lo-iam crucificado, provavelmente, ou teria sido morto de uma outra maneira. Como era cidadão romano, ele foi morto daquela maneira. Mas e Ellen White diz-nos que ninguém registou os últimos momentos da vida de Paulo antes de lhe ser cortada a cabeça. E Ellen White tem um texto que eu gostava de ler para os irmãos e que diz assim. Isto é muito interessante. É do livro Atos dos Apóstolos, não é? Portanto, está aqui, eu vou-vos dizer... Porque em Atos dos Apóstolos ela tem um capítulo... Em Atos dos Apóstolos, exatamente, na página 363, na edição em papel. E diz assim, resgatado... Agora, o que eu vos vou ler agora neste momento são os pensamentos do apóstolo Paulo no momento, nos minutos, ou no minuto que antecede, nos minutos que antecedem, portanto, o corte da sua cabeça. Morte, o corte da sua cabeça. E Ellen White diz assim, resgatado pelo sacrifício de Cristo, lavado do pecado no seu sangue e revestido da sua justiça, do caráter de Cristo, Paulo tem em si mesmo o testemunho de que a sua alma é preciosa perante o seu Redentor. Estes são os pensamentos que estavam na sua mente minutos antes. Paulo tem em si mesmo o testemunho de que a sua alma é preciosa perante o seu Redentor. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. E tem a certeza de que aquele que conquistou a morte é capaz de guardar o seu depósito. O seu espírito firma-se, a sua mente firma-se na promessa do Salvador. Eu ressuscitarei no último dia. João 6,40. Os seus pensamentos, as suas esperanças estão naquele momento centralizados na segunda vinda de Cristo. E quando a espada do carrasco desce e a sombra da morte cai sobre o mártir, Paulo, o seu último pensamento, assim como o primeiro quando ressuscitar, lembram-se que nós estudamos as lições, que os pensamentos são reatados na ressurreição no momento em que ficaram por altura da morte. Certo. O seu último pensamento, bem como o primeiro quando ressuscitar, dirige-se para o encontro com o doador da vida, que o há de convidar para a alegria dos santos. Quase 20 séculos se passaram, desde que o idoso Paulo derramou o seu sangue em testemunho da palavra de Deus e para testemunhar de Jesus. Nenhuma mão fiel registou as últimas cenas da vida deste santo homem de Deus para as gerações vindouras. A inspiração, porém, preservou o seu testemunho ao morrer. Como o estrépido de uma trombeta, a sua voz tem repercutido através de todos os séculos, encorajando milhares de testemunhas de Cristo e despertando em milhares de corações feridos pela tristeza o eco da sua alegria triunfante. Alegria triunfante. Ou seja, os minutos antes da morte, ele sentia uma alegria triunfante. Sabia, portanto, que Deus iria ressuscitar os mortos. Eu o ressuscitarei no último dia. Ele sabia que tinha sido lavado dos seus pecados. Ele sabia que tinha a justiça de Cristo nele pelo Espírito Santo. Tinha o caráter de Cristo. E sabia que a sua alma era preciosa ao seu Redentor. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. E tem a certeza que Cristo iria ressuscitá-lo. E agora ela não diz assim. A inspiração preservou o seu testemunho ao morrer. O eco
da sua alegria triunfante, dois pontos, abre aspas, eu já estou sendo oferecido por a expressão do sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor Jesus me dará. Portanto, Ellen White cita aqui os versículos 6 a 8, 2 Timóteo 4, para dizer que estes foram os pensamentos, os sentimentos do apóstolo Paulo, minutos antes da sua morte. Então, os irmãos, a partir de hoje, quando lerem este versículo 2 Timóteo, saibam que, por inspiração do Espírito Santo, ele escreveu de antemão aquilo que ele iria sentir minutos antes da sua morte. Algum tempo mais tarde, quando ele escreveu a carta ao Timóteo, ele estava realmente prestes a receber esta condenação do imperador Nero. Então, ficou aqui registado os pensamentos e sentimentos do apóstolo Paulo nos últimos momentos da sua vida, antes da sua morte. O seu pensamento era para a segunda vinda de Jesus Cristo. Quando a espada do carrasco baixou, era o pensamento que estava na sua mente. E quando ele ressuscitar, é esse o pensamento que ele vai ter, a segunda vinda de Jesus, o meu Senhor. Então, é isto, irmãos, é isto que nós temos que imitar. São estes sentimentos e pensamentos que temos que imitar nos grandes homens de Deus. Os grandes homens de Deus. Sabe, irmão, eu estava no meu primeiro ano de teologia quando li pela primeira vez essa descrição que o irmão acabou de ler no livro Atos dos Apóstolos e emocionei-me bastante. Muito, eu também, eu chorei quando li isto a primeira vez há anos atrás. Agora o irmão, ao ler isso, emocionei-me novamente, porque... É isso, irmão, é isso. Eu emocionei-me muito quando eu li isto a primeira vez, já faz muitos anos. E isto ficou sempre na minha mente, sempre. Eu pus um apontamento aqui na minha Bíblia e fiquei feliz de saber quais foram os últimos sentimentos e pensamentos do apóstolo Paulo, este grande homem de Deus. E já agora, com tristeza, eu digo isto. Este grande homem de Deus morreu mais cedo e mais depressa. Não era o plano de Deus que ele morresse tão cedo. Mas ele sofria tanto dos seus próprios irmãos, dos próprios líderes da igreja do seu tempo. Ele sofria tanto porque não o compreendiam, nem compreendiam a sua doutrina, a sua pregação. E ele sofreu tanto que Jesus optou por fazê-lo descansar, para ele não sofrer com os próprios líderes da igreja. Portanto, e isto é triste, isto é lamentável, isto é algo horrível. E ao longo dos séculos, Deus tem feito o mesmo com outros servos seus do passado, para que eles não sofram tanto com a oposição dos seus próprios irmãos. Ele era um sofrimento muito grande. Onde é que isto está escrito? Está escrito neste mesmo livro, Atos dos Apóstolos, escrito por Ellen White, onde ela diz que realmente o plano de Deus não era esse, que ele morresse tão depressa, mas talvez, possivelmente... Eu fiz as contas com base num documento histórico que eu encontrei uma vez na biblioteca da Faculdade Adventista de Teologia, onde fiz o meu curso, em Collonges-sous-Salève, em França, e nesse documento histórico dizia lá que Paulo teria 24 anos quando se converteu. Ora, nós sabemos que a conversão de Paulo, depois comecei a fazer, com base nos oráculos proféticos, contas. Porque eu sempre gostei muito de fazer contas com datas, com números. Então, reparem, se ele tinha 24 anos... Bom, a Bíblia diz no livro de Atos que ele era um jovem, não é? Porque quando foi o apedrejamento de Estevão, diz que colocaram, portanto, as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Jovem, isso. Portanto, 24 anos era um jovem, portanto, condiz, não é? Agora, também se pode ser jovem com 25, com 26, mas pronto, admitindo que esse registro histórico está correto, que ele teria 24 anos a quando da conversão, isso quer dizer, portanto, que ele e sabemos que ele se converteu no ano da morte de Estevão, portanto no ano 34, portanto foi no final do período profético das 70 semanas, Daniel 9, ok? Então se ele se converteu no ano 34 e tinha 24, quer dizer que ele nasceu no ano 10. E sabemos que a morte dele foi no ano 67, então 67 menos 10 dá 57. Paulo tinha apenas 57 anos de idade quando faleceu. Portanto era relativamente jovem, quer dizer, não era jovem, mas pronto, podia ter feito mais trabalho. Podia ter feito mais trabalho, ou seja, ele poderia ter sido uma bênção para a igreja daquele tempo, se não houvesse a oposição da liderança e de muitos irmãos da igreja, ele poderia ter continuado. O apóstolo João não continuou até aos 90 e tal anos. Isso, quase. Ele na ilha de Patmos não era um velho, não era um idoso. E o Senhor mesmo assim lhe deu a revelação do Apocalipse. Exatamente. Então o apóstolo Paulo ainda tinha mais 30 anos pela frente. Exatamente. 20 e tal anos ainda pela frente. Ele foi morto em 67, portanto o apóstolo João terá escrito o livro do Apocalipse no ano 95. Portanto, isso, por volta de 90 a 95. Foi, portanto, 28 anos depois, não é? Da morte de Paulo.
O que quer dizer que esses anos também poderiam ter sido vividos por Paulo, mas o Senhor fê-lo descansar e Deus fará descansar a todos aqueles que já estão cansados desta labuta, deste combate, porque é um autêntico combate, não é? É um combate. Eu tenho duas esperanças, ou alimento duas esperanças neste momento. Uma é que eu possa viver os últimos anos da minha vida como Jacó viveu os últimos 17 anos da vida dele no Egito. Que Ellen White diz que foram tranquilos e serenos. Os mais tranquilos. E a outra é que o Senhor me dê a morte para eu poder descansar, porque o combate às vezes é duro demais. É duro porque vem de dentro, é interno, é uma oposição interna, vem dos nossos próprios irmãos, vem dos próprios líderes, vem... E é terrível. Jesus sofreu isso tudo, não é? Aqueles que mais o deviam ter apoiado e terem ficado orgulhosos de terem na sua nação, entre o seu povo, o Messias, Jesus, não descansaram enquanto não o mataram, enquanto não se livraram dele. Não é? Em vez de ficarem contentes e felizes por terem o Messias no seu meio, mataram-no. O apóstolo Paulo, muitos líderes, em vez de estarem felizes por terem alguém com o gabarito de um rabi convertido, não é? Alguém com o gabarito de um rabi, um mestre na Bíblia, em vez de ficarem felizes de terem alguém com eles daquele gabarito, não. Estavam sempre com inveja, sempre com ciúmes e sempre a tentar destruí-lo, a tentar pôr pedras no caminho, sempre a tentar matá-lo. É terrível isto. É impressionante. Mas e hoje são factos históricos. São factos históricos. E hoje, infelizmente, e muitos de nós sofremos a mesma oposição. É isso, é. E é triste, é lamentável isso. Deviam estar felizes e contentes porque a igreja tem pessoas assim. Mas não, mas pronto. Então, esta é a lição de quinta-feira. E vamos para a lição de sexta. E aqui na lição de sexta-feira, não sei se o irmão quer comentar, mas podemos apenas ler aqui. Eu achei muito interessante digamos, este remate final que o autor fez, não só desta lição, esta visão do futuro, ideal. Exatamente. Ideal. Portanto, que é um remate, digamos, não apenas para esta lição, mas para todo o trimensário. Eis uma descrição escrita de uma família de igreja cujos membros são gestores financeiramente fiéis do empreendimento de Deus na Terra. A visão de mordomia para as igrejas adventistas do sétimo dia em todo o mundo. Estamos a algures no futuro e os pastores e os líderes da igreja local têm sido bem-sucedidos em criar um ambiente de mordomia na igreja. Ensinaram, formaram, apoiaram e encorajaram a família celestial no tocante à gestão financeira bíblica. As pessoas estão a implementar os princípios bíblicos na sua vida, estão a crescer em generosidade, a poupar regularmente para algo inesperado e a sair da servidão das dívidas por consumo. Este é o ponto 2, portanto, são duas visões. Agora o ponto 3. Exato. Agora, o seu estilo de vida é marcado pela moderação, pela disciplina e pelo contentamento. O dinheiro foi eliminado como o Deus rival e elas estão a crescer na sua relação com o Deus Criador. É ponto sábado 4. de manhã e as pessoas estão a chegar para os serviços religiosos. O seu aspecto expressa uma sensação de paz, uma ausência de ansiedade quanto a assuntos financeiros, um sentimento generalizado de contentamento e de gratidão. Ponto 5. Ponto 5. Os conflitos matrimoniais sobre dinheiro foram em grande parte eliminados. Elas entram na adoração com um senso de antecipação e de expectativa quanto à presença de Deus e quanto à operação de Deus entre elas. Ponto 6. Os ministérios da igreja estão plenamente financiados e ela tem uma forte ação missionária, estendo o amor de Cristo de modos muito tangíveis aos necessitados. Por último, ponto 7. Finalmente, ponto 7. Têm sido disponibilizados fundos para prover instalações de igreja que apoiam maravilhosamente o ministério e que são mantidas num grau de excelência. E termina com uma questão. A questão perante todos nós é o que nos chama Deus a fazer com quaisquer recursos que Ele nos confiou. Isto é maravilhoso, não é? Esta é a visão ideal da igreja. É a visão ideal. Eu diria, esta é uma visão quase utópica, não é? Será que seria possível termos uma igreja destas no futuro? Eu penso que sim. Está plenamente ao alcance da graça do Senhor poder fazer isto pela sua igreja. Agora, será que nós, membros que constituímos a sua igreja, permitimos que a graça de Deus possa realizar isto em nós? Essa é que é a grande questão. Essa é que é a grande questão. Essa é que é a grande questão, exatamente. Pois bem, irmão, chegamos ao fim da nossa lição. Vamos terminar com uma oração e agradeço, portanto, pela sua colaboração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus,
Ó Senhor, fazemos nossas as palavras deste autor inspirado que tu permitiste que escrevesse as lições deste trimestre, e ele apresenta aqui uma visão, termina com esta visão idílica que gostaríamos todos que a Igreja pudesse ser daqui a uns anos, mas muito provavelmente não será esse o caso, pelo menos com toda a Igreja que hoje existe, mas apenas com uma parte da Igreja de hoje. E, Senhor, que nós possamos fazer parte desse remanescente fiel que perseverará até ao fim. Tu disseste que todo aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então, Senhor, nós queremos perseverar até ao fim. Ó Senhor, independentemente de quando seja o momento em que terminaremos a nossa peregrinação nesta terra, o nosso combate, que seja pela morte, que seja pela Tua vinda, ó Senhor, independentemente disso, que nós possamos ser fiéis até esse momento chegar, que é o momento do término da nossa peregrinação nesta terra. Amém. Fica connosco, Senhor, abençoa-nos grandemente, e enquanto aqui estivermos, que nós possamos ser fiéis a Ti em todas as coisas e possamos permitir que a Tua graça nos transforme mais e mais à Tua imagem e semelhança, e que nós possamos ser considerados por Ti como mordomos fiéis e que terão por isso direito à recompensa. Amém, Não Senhor. direito por mérito próprio, mas única e exclusivamente pelos méritos de Jesus, o nosso Salvador. E é nos Teus méritos, Senhor, que nós Te pedimos, e desde já Te agradecemos igualmente todas estas bênçãos no Teu santo nome. Amém. Amém. Queridos irmãos, ficamos por aqui. Que Deus vos abençoe grandemente, ou continue a abençoar grandemente. É esse o nosso sincero desejo e oração para cada um de vós. Chegamos ao final deste trimestre e cá estaremos para um novo trimestre, já para a semana que vem. Um trimestre cujo tema é um tema muito excitante para cada um de nós, para mim e para o irmão José Eloy, que é sobre as 3 mensagens angélicas, um tema que foi preparado pelo pastor Mark Finlay, subejamente conhecido no mundo adventista, e que Deus nos abençoe também nesse estudo magnífico que certamente teremos, portanto, sobre estas 3 mensagens cósmicas, 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 que temos a obrigação de pregar ao mundo. Até lá, até para a semana que vem, se Deus quiser, que Deus vos abençoe grandemente. Deus vos abençoe.